Olá! Hoje vamos discutir o conceito de sociedade civil. Daremos vários exemplos a respeito da sociedade brasileira. Em primeiro lugar, é importante pensarmos que a sociedade civil é o cenário no qual está localizado a existência de ações coletivas, a existência de organizações não governamentais, a existência de associações comunitárias, a existência de organizações diversas. Então, a sociedade civil é um espaço no qual diversas entidades, diversos atores sociais ou diversos sujeitos coletivos estão agindo, atuando. Os movimentos sociais constituem um desses sujeitos, ao lado de outros, a exemplo das organizações não governamentais. Eles guardam relações entre si. Por isso que já dissemos em outros momentos que os movimentos sociais, eles estão articulados em redes. Então, toda a sociedade civil é uma esfera de articulação entre diferentes atores. E a sociedade civil guarda relação com a sociedade política, que por sua vez é o Estado. Para compreendermos sociologicamente o conceito sociedade civil, vamos a um texto de autoria de Sérgio Costa. Conjunto de associações e formas organizativas que se distinguem de outros grupos de interesse atuantes na esfera da política, partidos, lobbies, etc. E da economia, sindicatos, associações empresariais, etc. Portanto, quando falamos de sociedade civil, estamos pensando nas pessoas organizadas em grupos, mas não estamos falando especificamente do setor empresarial ou do partido político que se localiza na esfera da sociedade política, as empresas que se localizam na esfera da sociedade econômica. Portanto, o que falamos diz respeito à organização das pessoas, é o conceito de civilidade. E veja que nós falamos em sociedade civil organizada. Por quê? Porque individualmente todos nós temos o pé na sociedade civil, temos os pés na sociedade civil. Alguns de nós têm os pés na sociedade civil organizada, ou seja, são aquelas pessoas que participam dos movimentos de diversas entidades organizadas da sociedade. Outras pessoas ainda têm os pés na sociedade política. São aquelas pessoas que participam de partidos políticos, são aquelas pessoas que estão na esfera governamental. As pessoas da esfera governamental, elas sempre estarão na sociedade política, durante o tempo em que foram eleitas para, mas elas também sempre estarão na sociedade política, porque elas fazem parte dos civis da sociedade política, dos indivíduos da sociedade política. Podemos, a título de exemplificação, observarmos a imagem presente no filme Forrest Gump, para então comentarmos mais da sociedade civil. Governor George Wallace had carried out his symbolic threat to stand in the schoolhouse door. I take it from that statement that you're going to stand in that What's going on? Coons are trying to get into school. Coons? Well, raccoons trying to get on our back porch. Mama just chased them off with a broom. Not raccoons, you idiot, niggas. And they want to go to school with us. With us? They do? Shortly after Governor Wallace had carried out his promise to block the doorway, President Kennedy ordered the Secretary of Defense then to use military force. Here by videotape is the encounter by General Graham, commander of the National Guard, and Governor Wallace. Because these National Guardsmen
who are here today as federal soldiers are Alabamians, and they live within our borders, and they are our brothers. We are winning in this fight because we are awakening the American people to the dangers that we have spoken about so many times, which is so evident today, the trend toward military dictatorship in this country. And so at day's end, the University of Alabama in Tuscaloosa had been desegregated, and students Jimmy Hood and Vivian Malone had been signed up for summer classes. Ma'am, you dropped your book. Ma'am. Governor Wallace did what he promised to do. By being on the Tuscaloosa campus, he kept them off. É um exemplo para nós pensarmos ao longo da nossa trajetória de vida em quais momentos nós participamos de movimentos sociais que são históricos e que adquirem configurações diferenciadas nas conjunturas político-econômicas dos países. A título de darmos mais consolidade ao nosso conceito, vamos a uma denominação que o Sérgio Costa traz para a sociedade civil. Aliás, uma condição que ele apresenta para a existência da sociedade civil. Sua vitalidade e possibilidade de influência dependem da existência de um espaço público minimamente poroso, uma vez que este espaço representa a arena privilegiada de atuação política dos atores da sociedade civil, constituindo ainda a arena de difusão dos conteúdos simbólicos e das visões de mundo diferenciadas que alimentam as identidades de tais atores. O que visualizamos na frase de Sérgio Costa? Em primeiro lugar, visualizamos a discussão a respeito de um espaço público poroso. O que é um espaço público poroso? Nada mais é do que a possibilidade da participação social, política das pessoas de uma determinada sociedade. Ou seja, se nós não temos um espaço público poroso, como é que nós podemos lutar por direitos civis básicos, por exemplo, né? O direito de ir e vir, a liberdade de expressão de ideias. Portanto, o espaço minimamente poroso diz respeito a essa possibilidade de participação que está em oposição a um espaço autoritário, como nós vivenciamos no Brasil, da segunda metade da década de 60 até o início da década de 80, o contexto de uma ditadura militar. Era um momento em que não havia um espaço público poroso, pois as pessoas não podiam expressar as suas ideias nem no âmbito cultural, das artes e muito menos no âmbito teórico. Discutir Marx era praticamente um crime, ler a obra de cunho marxista. Então, a existência da sociedade civil, ou seja, a sua vitalidade, ela tem relação, ela tem necessidade da existência de um espaço público poroso, como nós vivemos no Brasil, especialmente da década de 90 em diante, que é também denominado nas ciências sociais de um processo de reconstrução democrática no Brasil, de reconstrução das práticas sociais democráticas e, portanto, aí nós temos a visibilidade, a participação de diferentes sujeitos coletivos, atores sociais, sujeitos históricos, como se queira denominar, diferentes sujeitos marcando a sociedade civil no Brasil. Como seria a sociedade se nós não tivéssemos esta característica da civilidade? Nós poderíamos viver na
barbárie. Então, quando nós pensamos em sociedade civil, nós estamos pensando, ao menos, em algumas características da civilidade e que guardam relações com os direitos, especialmente com os direitos políticos e civis, que estão relacionados à possibilidade de emitir opiniões, de votar, a possibilidade, a liberdade de circulação das pessoas. Podemos, a título de exemplo, mencionar, no contexto da sociedade civil brasileira, um rápido mapeamento dos atores sociais que marcam a sociedade civil. Dentre eles, nós podemos citar organizações não governamentais. Nós temos organizações, ONGs, assim denominadas no Brasil, de meados do século XX. Nós temos organizações da década de 60, por exemplo, que eram organizações intituladas cidadãs. São aquelas organizações que têm um projeto social diferenciado, que trabalha com alguns direitos sociais da população. Existem organizações na área rural. No estado do Paraná, por exemplo, nós temos uma organização da década de 60, criada em 1966, que é a Assessoar, que é a assessoria ao pessoal e extensão à área rural, à agricultura. Tem projetos relacionados à escola do campo, projetos relacionados à produção agroecológica, portanto, seria uma ONG cidadã. Nós temos ONGs que não merecem receber a característica de cidadãs, porque objetivam muito mais o lucro, o rendimento ou o atingir objetivos individuais das pessoas que criaram a ONG do que a atender ou desenvolver projetos sociais que possam trazer algumas modificações na sociedade na qual atua. Então, é importante pensarmos que, no âmbito dos atores sociais que fazem parte da sociedade civil, nós temos um primeiro, que é a ONG. Nós temos um segundo, que para nossa disciplina é o central, né? Que são os movimentos sociais e que no Brasil nós temos de diversas natureza, né? Os movimentos com caráter revolucionário já marcaram presença, os movimentos com caráter reformista, os movimentos interclassistas, os movimentos com caráter de classe, enfim, movimentos que têm particularidades, mas que demarcam a sociedade brasileira no âmbito de diferentes temas: habitação, educação, transporte, saúde, identidade, diversidade, direitos civis, direitos humanos. Então, um rol de movimentos sociais que, a título de ilustração e também de estudo, obviamente, existe a obra de Maria da Glória Gon, 1995, que é a história dos movimentos e lutas no Brasil. Então, lá tem um rol de todos os movimentos que marcaram e que marcam a sociedade brasileira. Nós temos ainda, no âmbito da sociedade civil, as associações de moradores, as associações comunitárias, que não necessariamente são constituídas como movimento social, mas que elas estão ali desenvolvendo ação coletiva, desenvolvendo demandas, negociando com o poder público local, portanto, são atores sociais de presença na sociedade civil denominada organizada. É importante dizer que no início do século XXI, nós temos no âmbito da sociedade civil organizada os conselhos gestores, também o orçamento participativo, são experiências cuja gênese está na base da sociedade, ou seja, na participação comunitária, e que são experiências mais fortalecidas em função também da força que essa comunidade exerce em sua localidade, ok? Então, são experiências do âmbito da sociedade civil organizada e que são fortalecidas por meio da participação social e política.
Bom, falamos que na sociedade civil nós temos os atores sociais ou os sujeitos sociais, ONGs, movimentos sociais, as associações comunitárias, as associações de moradores, enfim, são um conjunto, né, formam um conjunto de atores que caracteriza a sociedade civil e que também no final do século XX para início do século XXI, começa a se fortalecer em função de que, de um lado, o Estado também diminui a sua participação social na sociedade. Por quê? Porque passa a defender um conjunto, um ideário neoliberal de enxugamento de gastos na área social. E, para isso, convida a sociedade civil, que nos anos 60 e 70 demandava participação, agora a sociedade civil é convidada a participar de projetos, programas sociais, especialmente na área da educação. Nós não podemos dizer que isso seja totalmente negativo ou positivo, não é essa a análise que temos que fazer nas ciências sociais. A análise que temos que fazer é como está configurada essa experiência sociedade civil, sociedade política, quais projetos são desenvolvidos, esses projetos têm quais objetivos, quais são os parceiros, esses parceiros têm quais papéis definidos, são questões que nós, cientistas sociais, devemos fazer, ok? De outro lado, nós temos um processo de reconstrução democrática. Não é somente a diminuição do Estado que fortalece a sociedade civil, mas é o processo de reconstrução democrática desencadeado na década de 80 que nos faz repensar práticas sociais, práticas coletivas. E essas práticas, sejam tanto no espaço individual como no espaço especialmente coletivo, elas sendo democráticas, elas vão propiciar a participação das pessoas. Quando as pessoas participam, elas propõem, elas então indicam modificações que estão sendo necessárias para a sua melhoria de vida, especialmente. Vamos a um trecho que elucida o nosso papel, que nós podemos pensar como indivíduo e também o nosso papel coletivo quando estamos na sociedade civil organizada, no que tange à luta sobre os direitos sociais e os direitos políticos. Vamos pensar o quanto nós exercemos o nosso papel na denominada sociedade civil, seja individualmente ou seja como um indivíduo participando de organizações, de entidades coletivas. Vamos ao quadro. Você já fez valer o seu direito de consumidor? Já exigiu nota fiscal ou reclamou sobre um serviço mal prestado? Pois é, a noção de que o consumidor precisa exigir seus direitos está crescendo no Brasil. Toda empresa que se preza possui um canal de comunicação com o cliente. O consumidor pode utilizá-lo para fazer reclamações, sugestões ou elogios, por que não? Se você foi mal atendido no supermercado ou o sapato que comprou não durou nem 3 meses, comunique a empresa responsável para resolver o problema ou melhorar o atendimento. Mande um e-mail, ligue para o 0800, envie uma carta, mas não fique sem fazer nada. Se o problema não foi solucionado, acione o PROCON, que é um órgão de defesa do consumidor. E antes de sair por aí comprando, questione-se: preciso mesmo desse produto ou deste serviço? Qual o seu impacto no meio ambiente? A empresa respeita o direito dos trabalhadores? Dessa forma, você realizará um consumo sustentável. O que observamos no trecho em questão? Em primeiro lugar, a importância da nossa participação na sociedade, demandando os nossos direitos, ou seja, a efetivação deles. E, em segundo lugar, a importância da nossa participação na sociedade civil organizada, fazendo parte dos processos de conscientização política e de demanda da efetivação dos nossos direitos. É importante saber que é dever do Estado, sim, garantir os direitos que são sociais, políticos e civis. Mas é importante registrar também que é na esfera da sociedade civil
que ocorrem os processos de conscientização e que fortalecem a efetivação dos direitos e, portanto, da cidadania. Como a nossa discussão é sobre sociedade civil e nela os movimentos sociais, é importante nós pensarmos o papel dos movimentos sociais no âmbito da sociedade civil. Nós temos em evidência uma organização não governamental, que é o Greenpeace, por exemplo, que coloca em xeque as questões relacionadas ao meio ambiente, à ecologia, e que, se vocês observarem, são temáticas internacionais, ou seja, planetárias, não necessariamente ligadas a um único estado. Podemos observar também o movimento zapatista, que há muito tempo vem atuando no México sob o comando do denominado subcomandante Marcos, que dentre inúmeras reivindicações está também a reforma agrária, mas especialmente reivindicações relacionadas aos direitos humanos. Então, é importante nós pensarmos que os direitos, por exemplo, que nós construímos e que estão postos na Constituição Federal de 1988, para serem efetivados, exigem a participação organizada dos atores da sociedade civil. Infelizmente, a ação do Estado não é simultânea, os direitos estão na Constituição, então toda a sociedade tem moradia, tem trabalho, tem direito à greve. Não, existem muitos processos de repressão à ação coletiva. Então, aí entra também o papel da sociedade civil, ou seja, fortalecer as suas entidades de modo a favorecer a busca, a consolidação dos direitos postos constitucionalmente, né? A nossa última Constituição é de 1988. Nela estão registrados direitos que foram amplamente discutidos na sociedade civil no que tange à educação básica, direitos que foram polemizados e problematizados no que tange à propriedade da terra, ainda que prevaleça na Constituição uma visão conservadora da propriedade, pois até hoje não conseguimos colocar limite ao tamanho da propriedade da terra no Brasil, algo que é um empecilho para a reforma agrária, que também está mencionada na Constituição, reforma agrária, né, mencionada na Constituição brasileira. Enfim, vários dos direitos postos constitucionalmente, eles são oriundos da nossa participação neste contexto da reconstrução democrática, que na verdade começa a emergir no Brasil no final dos anos 70, com as greves, né, com os movimentos políticos que pediam o fim do regime ditatorial no país. Então, os diversos atores que formam a sociedade civil é que darão peso, é que fortalecerão esse processo de reconstrução democrática. Há um ingrediente básico no âmbito da sociedade civil e da execução de projetos sociais, que é justamente a nossa participação individual. E olhem, esta não é uma perspectiva individualista, ao contrário, o que queremos destacar é a importância da nossa participação na construção de um projeto social. E o que eu quero chamar a atenção é justamente o como nós olhamos para o outro. Quem é o outro? O outro pode ser um movimento social. Um exemplo, como nós olhamos para os movimentos que dizem respeito à luta por moradia? Quando tem uma forte chuva, quando há enchente ou quando há desmoronamento, é comum, às vezes, ouvirmos as seguintes palavras: também, por que esse povo vai morar aí, onde justamente é uma área de risco? Vejam, nós cientistas sociais temos que questionar os múltiplos fatores que determinam uma realidade. As pessoas não moram onde moram porque querem. Existem alguns determinantes que fazem com que elas estejam lá.
pode ser o encarecimento de um aluguel, pode ser a não existência de recursos para a aquisição de uma moradia própria, ou seja, as pessoas se dirigem para o local no qual elas conseguem sobreviver, às vezes não dignamente. E aí é importante nós analisarmos no âmbito da nossa participação individual qual é o nosso olhar para o outro, seja ele um indivíduo isolado, seja ele um grupo social. Nós olhamos para ele com o nosso referencial de vida ou nós olhamos para ele tendo em mente as características conjunturais e estruturais da sociedade e pensando na necessidade de construção de um mundo mais justo? Parece-me que a segunda perspectiva é necessária às ciências sociais, ou seja, ficarmos de olho nesses acontecimentos, ficarmos atentos às nossas atitudes diante do outro. Como avaliamos o outro? Como queremos enxergá-lo ou de acordo com os múltiplos determinantes que o constroem, mas que nem sempre são visíveis? Aí que nós precisamos dos óculos para interpretar uma realidade com muito cuidado, sob o risco, sobre o cuidado, portanto, de não cairmos num senso comum, que, embora seja uma forma de conhecimento, não pode predominar no âmbito das ciências no geral, ok? Vamos agora a um trecho que nos auxiliará a pensar o Estado e a sociedade civil organizada. O Estado tem como uma de suas funções a garantia dos direitos e da cidadania. Portanto, a sociedade civil tem o papel de se fortalecer na busca do direito a ter direitos. Fica registrado, portanto, que o papel da sociedade civil é fortalecer o direito a ter direitos, especialmente numa sociedade em processo de reconstrução democrática. O que observamos no Brasil no final da década de 90? Observamos a existência de um terceiro setor, que é justamente um espaço, uma esfera pública em que diversos atores estão atuando em relação com o Estado e desenvolvendo projetos que, em grande maioria, são financiados pelo Estado, seja na sua esfera federal, estadual ou municipal. O que observamos também é a existência de inúmeras parcerias. Podemos citar um Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. Nada mais é do que um programa que envolve atores, movimentos sociais que estão relacionados à terra, universidades, governo federal, em algumas regiões os sindicatos, na elaboração de projetos voltados às pessoas que moram no campo no Brasil, especialmente as pessoas das áreas de reforma agrária, uma vez que é um programa voltado à reforma agrária. Então, veja, no âmbito da sociedade civil, houve a manifestação de diversos movimentos sociais que organizaram conferências nacionais, desenvolveram experiências locais de educação de jovens e adultos, enfim, e demandaram do Estado uma política pública voltada à educação do campo. Embora um programa não indique uma política pública, ele é um sinal de que poderemos ter futuramente uma política pública voltada à educação no campo, no caso do exemplo em questão. Então, o que nós temos no Brasil no final dos anos 90 é uma complexidade, é uma teia de relações, para utilizar a terminologia de Sérgio Costa, uma teia de relações, uma teia de interações entre diferentes atores sociais na busca de um projeto que seja comum à sociedade. E nesse contexto, então, são efetivadas as parcerias. Tenho certeza que vocês conhecem algumas e fiquem atentos a título de curiosidade a respeito de qual foi a origem da parceria, quais são os parceiros, quais são os seus objetivos.
Toda vez que existe um projeto que envolve entidades da sociedade civil organizada e sociedade política, há um documento que é denominado uma minuta, é um contrato, uma espécie de contrato entre as partes. Nesse documento está explícito o que é o objetivo de cada uma das partes na execução daquele projeto. Geralmente, ao Estado cabe a disponibilização de recursos. No caso de projetos educativos, cabe à sociedade civil organizada, universidades, movimentos, enfim, aqueles que participam da parceria, cabe o desenvolvimento do projeto político-pedagógico, ok? E ao Estado, o financiamento. Enfim, existem N problemas também relacionados às parcerias, interrupção no fornecimento da verba, interrupção do projeto, né? Mas são adequações que vão sendo desenvolvidos ao longo da história e nesse fortalecimento de práticas democráticas. Podemos passar a um dos assuntos finais da nossa aula, que é a discussão de projetos comuns. Nós falamos que a sociedade civil, ela é composta de diferentes entidades, diferentes movimentos e que na América Latina nós temos uma diversidade de movimentos. A nossa pergunta é a seguinte: quais são os projetos comuns a esses movimentos? Ou existe um projeto comum? Existe a busca de uma globalização social, para utilizar o termo de Boaventura de Souza Santos, uma globalização social mais humana e menos perversa, como tem sido a face atual da globalização econômica, cultural e ecológica? Vejam, ao discutir um projeto comum, nós podemos pensar o Fórum Social Mundial. É o exemplo no cenário da sociedade civil, é o exemplo de um evento público internacional que congrega diferentes atores, portanto, com diferentes projetos, particularidades, etc. A questão que temos que pensar é: a que projeto comum, ou seja, de benefício da sociedade, o Fórum Social atende e fortalece? Sem dúvida, né? Somente o fato de todas as entidades estarem reunidas, debatendo, fazendo proposições, demanda ao Estado, demandas aos organismos internacionais, enfim. O importante é nós questionarmos, então, a quais projetos ou a qual projeto comum toda essa diversidade de entidades, de movimentos, de organizações está atendendo. Podemos ir a um trecho de uma carta que nos auxilia na compreensão, por exemplo, da discussão da vida do planeta Terra, ou seja, em que medida todos os movimentos que discutem ecologia têm um projeto comum. Vamos a uma reflexão. Um dia, a Terra vai adoecer. Os pássaros cairão do céu, os mares vão escurecer e os peixes aparecerão mortos na correnteza dos rios. Quando esse dia chegar, os índios perderão seu espírito, mas vão recuperá-lo para ensinar ao homem branco a reverência pela sagrada terra. Aí, então, todas as raças vão se unir sob o símbolo do arco-íris para terminar com a destruição. Será o tempo dos guerreiros do arco-íris. Essa profecia foi feita há mais de 200 anos por Olhos de Fogo, uma velha índia Cri. Vejam só, o que a carta nos diz, o que a sabedoria indígena nos diz. Quando se refere à união das raças, nada mais é do que, nos termos atuais, um projeto comum. O próprio planeta Terra está solicitando um projeto social comum, pois as florestas, os rios, é comum nós fazermos viagens pelo território brasileiro e quando estamos próximos a rios, nós sentirmos um cheiro horrível. O que isso indica? Algo que é produção humana e algo que terá que ser resolvido pela prática social, pela prática humana, que é, portanto, o cuidado com o planeta. É o caso, por exemplo, dos movimentos ecológicos, ou seja, independentemente de raça, de classe,
de crença, etc., é um movimento que se fortalece pela vida do planeta. Vamos às dicas de leitura. Nós temos o livro de autoria de Evelina Dagnino, intitulado Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil. É um livro excelente para compreensão do conceito de sociedade civil e da sociedade civil no Brasil. Portanto, são capítulos, cada um, que trazem experiências oriundas da sociedade civil organizada. Uma segunda obra que indicamos para vocês é de autoria de Maria da Glória Gon, que foi publicado em 2005, intitulado O Protagonismo da Sociedade Civil. Então, a autora faz uma síntese também a respeito do conceito de sociedade civil, retoma os clássicos, Tocqueville, especialmente no final da discussão de sociedade civil, para entrar na época moderna. Enfim, vale a pena vocês consultarem e são livros de fácil acesso, de conseguir fácil nas editoras, nas livrarias brasileiras, ok? Bons estudos para vocês!